Olá, lindezas! Hoje eu vim pensar aqui um pouquinho com vocês sobre hábitos para você manter a sua energia feminina, para produtividade, para se manter bem, se manter leve e reconstruir a vida. Mas antes, meu nome é Bruna Povo e eu vim aqui compartilhar a minha vida em construção com você, falando um pouquinho sobre energia feminina, rotina real e projeto de vida. Se essas são coisas que você também quer para você, fica por aqui que vai ser legal. Para falar sobre esses hábitos, eu queria trazer para vocês entenderem que energia feminina é essa que a gente está falando. Não é energia física. A gente não está falando sobre a energia que você usa diariamente para fazer as coisas. É energia que você precisa para pôr em ação os seus projetos, para trazer o seu projeto de vida para a realidade, né, para a rotina, para você usar na rotina. Mas faz parte, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre o que são esses conceitos de energia feminina que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje aqui, refletir um pouquinho hoje aqui, mas em diversos outros momentos, é, nessa temporada, na próxima e todas as que vierem a seguir. Eu aprendi a entender a energia feminina muito relacionada com o que é o meu ciclo hormonal, né? É uma energia variável, né? O, o ciclo tem uma variação de energia conforme o período em que a gente está nesse ciclo, né? Tem muitos estudiosos sobre o assunto e hoje eu vejo cada vez mais as mulheres falando sobre isso, que é muito importante para a gente se conhecer, conhecer o nosso corpo, né? Então, o que é essa energia feminina? Falei o que não é, vamos trabalhar aqui um pouquinho o que é a energia feminina. Primeiro, a gente precisa entender que existem dois tipos de energia que é, são necessários, né? E é que a gente precisa manter em equilíbrio no nosso dia a dia, na nossa vida. Que são a energia feminina e a energia masculina. Por que a energia feminina é associada à mulher e por que a masculina é associada ao homem? Mas por que a gente precisa dos dois? Eu acho que isso é bastante importante da gente tentar entender. Então, geralmente associada aos homens, a energia masculina, ela tem a ver com estrutura, com disciplina, com ação e com lógica. Geralmente é a energia que vai procurar metas, ação, né? Vai fazer você agir e manter estruturas, né? Então, eu associo muito, para mim, por exemplo, a importância de ter planejamento, né? Estruturar uma rotina, estruturar as minhas ações do dia, por exemplo, né? São coisas que precisam da minha lógica e precisam da minha ação, porque não basta, né? A gente planejar, estruturar e não manter uma consistência, manter uma disciplina. Então, o meu lado masculino tem muito a ver com isso. Mas por que a energia feminina, então, é diferente? E ela está associada à mulher, sim. Em geral, a energia feminina, ela está muito relacionada ao flow, né? Ao nosso fluxo. A intuição é muito mais forte, a criatividade é muito mais forte e a presença.
a gente percebe que estar presente no momento é uma coisa muito mais voltada à energia feminina por conta desse flow. Você estar presente e perceber as coisas, então a intuição também está relacionada a isso, e acaba que faz com que essa energia traga uma criatividade. Quando você está nesse fluxo, quando você está seguindo, né, presente, seguindo a sua intuição, a criatividade ela aflora, ela vem com muito mais facilidade. Então, não é uma coisa só da mulher, assim como a ação, a lógica, não é uma coisa só do homem, né? Todos precisamos das duas coisas. É claro que existe sempre uma, uma presença maior, né? De uma ou de outra coisa, e, e aí isso tem a ver da intuição, do fluxo ser mais relacionado à mulher, porque a gente confia mais no processo, né? Você se move com mais facilidade, geralmente, tá mais aberta e acaba atraindo com maior facilidade. Mas isso não é só a mulher. Então, por exemplo, quando você vê um homem à frente, por exemplo, da, da parte criativa de um projeto, né, uma marca, por exemplo, ele tem isso talvez mais aflorado, o lado feminino, a energia feminina. Não quer dizer que ele seja afeminado, por exemplo, ou que uma mulher que está à frente, que é uma analista, por exemplo, está à frente de um setor muito mais voltado à lógica e estrutura, que ela seja masculinizada, mas a energia masculina dela está mais aflorada do que a energia feminina. E por aí vai. Por isso é importante o equilíbrio. Então, antes da gente falar sobre os hábitos, eu queria trazer 3 mitos que a gente acaba convivendo muito com relação à energia feminina. É, porque existe essa dificuldade de diferenciar a energia feminina que a gente está falando da feminilidade, né? A energia feminina ela não é sobre ser feminina, mas é sobre sentir. Então, o primeiro mito fala sobre a energia feminina ser uma fraqueza, né? Então, por isso é muito comum, e foi por muito tempo quase como uma regra, que nós somos o sexo frágil, né? Porque essa energia feminina, ela tem um lado muito mais associado a esse fluxo, né? Essa flexibilidade, que é visto como fraqueza quando você não é firme, né? Então, quem tem realmente a energia feminina mais aflorada e mais presente, né, no seu dia a dia, no modo como você se comporta, na sua energia mesmo, né, é, acaba sendo vista como fraca. Mas existe uma diferença aí entre ser passiva e ser atrativa. A energia feminina está relacionada à atração, à facilidade de você atrair as coisas, porque, em geral, a energia feminina faz com que você seja mais aberta, né? Esteja aberta a atrair as coisas para você, né? Atrair as coisas e as pessoas também, outras energias, né? Então, é uma energia de atração. O que acaba sendo lido muitas vezes como passividade, como você estar esperando as coisas caírem no seu colo. E a gente sabe que isso não tem nada a ver. A mulher nunca esteve esperando nada cair no seu colo. Mas é assim que acaba sendo entendido. Então esse é um mito, é o primeiro mito que eu venho trazer, porque é muito comum você entender a energia feminina como uma energia passiva. Diferente, ela é uma energia atrativa, de atração mesmo, que é diferente da energia masculina, que é muito mais da ação. Então é a energia que vai fazer você ir atrás das coisas, que você insiste, que você faz força para que aconteça, ou para que seja, ou para que venha, como você quer. Energia feminina, ela está relacionada a atrair, não como alguém passivo, parado, esperando, mas como alguém que entende o tempo, o fluxo, né, que faz com que as coisas venham até mim como e quando eu quero. O mito 2 tem a ver com essa coisa do ser feminina. Eu tenho que ser uma girly para estar na minha energia feminina. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é esse girly, né? Tem muita gente falando essa palavra, que em inglês, o que eu consigo aproximar mais, assim, é ser menininha, né? Ser a patricinha, que a gente falava na minha época, porque
As pessoas acham que então ser feminina tem que fazer skincare todo dia, tem que estar sempre de maquiagem, arrumada, vestir rosa, por exemplo. Isso são exemplos básicos, tá? Não exatamente isso. Mas é que é muito relacionado à aparência. E a energia feminina, só o nome disso, já demonstra que não tem a ver com aparência, mas sim com a nossa energia. O que que isso quer dizer? É, em termos práticos, não necessariamente eu tenho que estar vestida de menininha, por exemplo, aparentando menina, né, ser toda feminina, que é aquilo que eu falei. Não é sobre se sentir mais feminina, mas é sobre sentir as coisas. Então não está relacionado a como você deve ser, né? Se você está procurando isso, pode ser um caminho, mas não necessariamente é isso. Se você quer se encher de perfume, de maquiagem, colocar roupas em que você se sinta feminina, isso pode sim te ajudar a trazer essa energia feminina à tona, mas não é sobre isso. Isso é um mito. O terceiro mito está relacionado a aquilo que dizem que para ser feminina você não pode ser ambiciosa, você não pode querer crescer, você não pode querer ir muito longe. Isso não é nem só um mito, é uma mentira completa, na minha opinião. Porque se você parar para pensar, se eu quiser, eu não posso criar o ambiente, criar as oportunidades, criar o que eu quiser para chegar onde eu quero, seja o sonho mais louco que eu já tive, como eu já falei em alguns dos últimos episódios, a gente tem que sonhar alto sim, sonhar grande, né? E eu acho que essa ambição não significa que você é menos feminina, né? Que tá na sua energia masculina completamente, né? Não quer dizer que você não pode ser ambiciosa, não tem que ambicionar alguma coisa. Mas sim, o fazer isso talvez precise dessa energia masculina, que é diferente de você usar a energia feminina para criar isso que você ambiciona. Eu nem sei se essa palavra existe de verdade, mas eu acho que tá certo e eu vou continuar usando. Mas ser ambiciosa não é, não necessariamente te coloca totalmente nessa energia masculina. Por isso que eu falei que é tão importante a gente tentar equilibrar essas duas energias, porque as duas são importantes para a gente ter uma vida plena, né? E aí, mas hoje a gente veio aqui para falar, raciocinar sobre o que é energia feminina e como você mantém essa energia feminina, né? Então eu falei dessas primeiras mudanças que eu mesma comecei a implementar na minha vida para me conectar melhor com a minha energia feminina. Eu estava realmente muito focada na minha energia masculina, porque de certa maneira, eu acho que é até natural. Eu me coloquei numa posição de ter que tomar muitas decisões, estruturar um negócio, fazer muita coisa que tem a ver com esse lado mais lógico, né, da energia masculina. E eu precisava me colocar em ação, né, em movimento e atingir metas. E essa é uma coisa muito relacionada à energia masculina. Então, alguns desses hábitos é, eu passei a implementar a partir da leitura de alguns livros, que eu vou deixar aqui no link para vocês, os links aqui para vocês embaixo, na descrição, e também porque eu ouço alguns podcasts que eu gosto muito, que falam sobre energia feminina também, uma coisa com a qual eu me relaciono faz bastante tempo. Então eu vou trazer para vocês aqui 10 micro hábitos para manter a sua energia feminina. Primeiro, é aquela manhã mais lenta, slow morning, que o pessoal fala. Eu acho muito interessante porque, assim, você tem que cuidar para não voltar a dormir, mas colocar o seu relógio para despertar 10 a 15 minutinhos antes do horário que você realmente precisa estar de pé. Se mexer um pouquinho na cama, às vezes é só você, sei lá, fazer uma conchinha ali, um cachorro às vezes, seja como for, é, sentir que seu corpo tem tempo para acordar, sabe? Você ainda tá devagar levantando. Não é levantar e ir fazer alguma coisa, não. É você ainda ficar na cama, mas sabe, para dar tempo para você acordar com calma, sem ter que acordar naquele desespero de fazer várias coisas. O segundo, para mim, é um café da manhã de rainha, que me ajuda a regular. Como eu falei lá no começo, eu passei a entender o meu ciclo hormonal para isso. Tem alguns problemas com hormônios, né? São não é problemas, são questões, né, hormonais que eu trato com medicamentos, né, com médico, com tudo. Mas esse café da manhã, como dizem, café da manhã é a refeição mais importante do dia. Então eu gosto de fazer coisas assim para me mimar,
também. Então, comer uma frutinha, que pra mim eu acho chique. Eu acho chique comer fruta de manhã. Comer uma fruta, um iogurte, uma granola, não só aquele pão com margarina e café com leite que eu costumava comer, que era rápido, prático e eficiente por algum tempo. Mas fazer esse café da manhã mais, assim, até colocar uma louça bonita, né, esse tipo de coisa. Aí é que entra os mitos, né, as confusões que as pessoas têm, de que, ai, pra tá na energia feminina, você tem que ter aquela aparência girly, que é tudo aesthetic, e essas palavras todas em inglês que eu adoro falar. É, e aí, nesse café da manhã, eu costumo me perguntar, esse é um micro hábito muito importante, me perguntar como eu quero me sentir hoje. E isso faz muita diferença para o dia todo, porque quando eu defino isso, eu quero me sentir leve, eu quero me sentir plena, eu quero me sentir feliz, ou eu quero me sentir poderosa. Eu uso roupas conforme, essa é uma das minhas ideias para descalças, para minha marca, porque eu sempre quero ser divertida, eu gosto muito de bom humor, porque eu acho que me eleva, mas eu também gosto de usar uma camisa, um brincão, uma coisa pra me sentir poderosa e ter a iniciativa de fazer as coisas. E ultimamente eu tenho pensado muito nessa leveza, né? Que o slogan da Descalças é recomeçar com leveza. Eu tô recomeçando já tem 8 meses agora, mas é uma coisa importante pra mim, que faz muita diferença. Então essa leveza, essa plenitude é, em geral, o que eu penso, mas toda manhã eu me pergunto como eu quero me sentir hoje. E aí eu vou me arrumar com intenção, seja porque eu tenho um evento, ou porque eu tenho uma coisa específica naquele dia, ou seja porque eu quero me sentir bem, né? Depende dessa pergunta, como eu quero me sentir hoje, eu vou me arrumar com essa intenção, de como eu quero me sentir nesse dia, como eu vou me arrumar para me sentir assim. Eu quero estar confortável, mas eu também quero um look mais elevado, porque, sei lá, eu tenho um compromisso, eu vou sair na rua, enfim. Então, essa é a intenção de como você se arruma. É, e aí eu criei, isso também não é tão micro, né? Já são hábitos que eu tenho já há um tempo, mas eu acabei criando, é, sabe no celular que tem aqueles modos? Eu tenho um modo que é um bloco de tempo em que eu respondo as notificações. E aí eu tenho um bloco de tempo, que é de noite, que eu já não respondo mais notificação nenhuma. Eu tirei as notificações de vários aplicativos do celular e tal. Tudo isso para me manter nessa energia, né? E ter momentos de beleza ou de embelezar o meu espaço. Quando eu vou sentar para escrever, por exemplo, eu gosto de usar o meu teclado branco, o meu mouse branco, que eles brilham. Para mim isso embeleza, né, essa ação, esse momento, esse hábito, né. Eu gosto também bastante do meu momento de manhã quando eu vou me arrumar, né, com intenção. Eu faço uma drenagem linfática, então eu gosto de ter as minhas coisinhas para fazer isso, tenho a escova para escovação seca, eu tenho um guachá, eu tenho algumas coisas que isso para mim é um momento beleza. E eu tenho uma caneca específica, eu tenho meu copo de água, que é lindo, maravilhoso, importante se manter hidratada, que é roxo, porque é a minha cor favorita. Então, isso aqui pra mim é embelezamento. Vou até tomar um golinho, está doendo minha garganta já. E eu tenho uma caneca específica pra tomar café, enquanto eu escrevo, ou enquanto eu trabalho. Isso é bem importante, momentos de embelezamento. Momentos que você usa aquela xícara maravilhosa, ou que você vai escrever, você tem uma caneta específica pra isso. Eu gosto desse tipo de coisa. Então esse é um micro hábito que me mantém nessa energia feminina. Eh, e um dos mais importantes é o check-in do meu corpo. Eu costumo tirar alguns momentos no dia específicos, geralmente depois do almoço, depois do café da tarde, para fazer uma meditação, que é um relaxamento em que eu vou pausar, fazer respiração, perceber meu corpo, onde eu tenho tensões, é, e com a respiração profunda eu vou aliviando essas tensões. Agora, por exemplo, depois de gravar esse podcast, provavelmente eu vá fazer esse momento, porque eu estou me sentindo tensionada, porque falar para a câmera não é assim uma coisa tão simples. Eu percebi que eu fico tensa toda vez que eu vou gravar. Outro micro hábito é caminhar ao ar livre sem fones. Eu costumo fazer isso quando eu vou buscar meu filho, né? Um, um tempo antes de ir buscar ele, eu paro de trabalhar e eu vou caminhar. Tá? Eu dou algumas voltas na quadra, sem fone de ouvido, sem distrações, sabe? Deixando a minha mente trabalhar sozinha e relaxando também. Até chegar o momento de ir buscar ele, daí eu venho dando risada com as coisas que ele me conta. É, e também é bem importante esse ritual de transição. Como eu falei,
eu tirei do meu celular algumas notificações de alguns aplicativos que estavam só. Sabe quando você vai ficando tenso, vai virando uma pilha de nervos, assim? Porque às vezes não é tão importante, mas são várias notificaçõezinhas de coisas que você, a tua cabeça vai entendendo, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então, chega um dado momento, geralmente 6 horas, que é quando meu marido volta para casa, e a gente vai fazer um café. Então, essa mudança, essa transição do trabalho, principalmente porque eu trabalho em casa, né? Mas sair do modo trabalho para o modo descanso, né? É, deixar as luzes baixas, né? Fechar as cortinas, por exemplo, tomar meu banho quente, pôr o café para fazer, esse cheirinho do café, o banho quente que já dá uma relaxada no corpo e tal. Isso são coisas, né, que vão fazendo você transitar, né? Sair, fazer essa transição do modo trabalho para o modo relax. E aí eu uso esse modo do celular que tira as notificações, é o não perturbe, vai pro meu modo sono, até a luz do celular muda, tudo, né? Você pode configurar lá, tem nos celulares as configurações para isso. E isso é legal, porque você não fica tanto mais no celular, né? A partir desse momento. E para ir dormir, né? É importante, muito bom, a gente parar de ficar rolando feed no celular. E é, ter um hábito fora das telas antes de dormir é uma coisa bem legal, é uma coisa muito boa, que aí não é, a gente tá falando aqui de energia feminina, mas isso tudo tem muito a ver com o teu próprio bem-estar, independente da energia em que você quer estar. Mas ter um hobby, principalmente esse hobby antes de dormir, faz uma diferença muito legal, porque você dorme melhor também, mas você percebe essa energia modificando, porque você tá trabalhando uma a sua criatividade de alguma maneira, sabe? Já vi muita gente falar que gosta muito de livro de colorir, esse eu nunca testei, nunca fiz. O meu negócio é o crochê, né? E o crochê, ele é muito gostoso também. Claro, tem que ter um aquecimentinho, um alongamento e tal, pra você não se machucar, mas é, é uma coisa padronizada. Por isso que eu entendo o colorir, né? Você vai usar aquela caneta para pintar todas aquelas áreas em que essa cor, né, tá destacada. Então, você fica ali padronizado, de fazer esse movimento de pintar, né, de colorir. E no meu caso, o crochê é vários pontos iguais, você fica fazendo o mesmo movimento ali, contando e tal, isso vai diminui, né, como é que fala? A sua frequência, né? Vai baixando sua frequência para você ir dormir. Mas, além disso, você está trabalhando a criatividade, você está ajudando a sua neuroplasticidade a funcionar, se adaptando, se elastificando, sei lá. É uma coisa assim, vocês entenderam, né? Eu acho que entenderam. A grande questão é que esses são realmente micro hábitos. A gente já falou de outros hábitos para ter, né, no seu dia a dia, que tem a ver com produtividade, que tem mais assim, a disciplina, a consistência. A gente estava focando em outras coisas que tem um pouco mais a ver com a energia masculina. Por isso eu vim hoje, eu tive essa vontade de vir falar um pouco melhor sobre a energia feminina para vocês, porque é, são pequenos hábitos no dia a dia, que não é uma coisa que você tem que fazer, porque tem que fazer, porque isso nem devia existir mais na nossa vida. A disciplina, a consistência, são coisas importantes, mas como eu falei, uma coisa que tem que ser suave, que tem que ser leve, que pode ser focada somente em você e não em produtividade. Claro que é importante ser produtivo também, mas a minha ideia com esses micro hábitos seria fazer vocês entenderem o que pode flutuar aí nessa energia feminina que não está relacionada só com a ação, mas são coisas que deixam o teu dia mais leve, mais confortável, mais suave, né? Que faz você perceber que você está em conexão com você mesma, que está presente nos momentos, inclusive com a sua família, com seus queridos, com a sua vida, com o seu corpo principalmente, né? E esses micro hábitos, eles têm uma relação com a romantização da vida, que eu quero falar um pouco mais no próximo episódio. Então, eu espero vocês lá. Muito obrigada por pensar comigo e te vejo no próximo.